um enigma para não ser explicado, mesmo como irracional. Não, tá muito difícil, espero que as pessoas não entendam. Tá bom. Mano, Sério. eu acho que é muito representativo, você não acha? Eu acho. Tá, até a vinheta. Gente! Olá, tudo bem? Sou a Giovana Volpe, do Cabeceira. Sim, eu faço parte do Cabeceira, talvez você nunca tenha me visto por aqui, mas de vez em quando eu passo por aqui. Enfim, estou aqui hoje para cumprir a dificílima, talvez a mais difícil minha até então aqui no Cabeceira, de tentar, não vou nem chamar de resenha, descrever qual que foi a minha experiência lendo esta obra-prima de ninguém mais, ninguém menos do que J.K. Chesterton, ou G.K. Chesterton, se você preferir. Vulgo um dos meus autores preferidos. Então vamos lá. Eu queria começar fazendo primeiro algumas considerações a respeito dessa edição. Essa é uma edição da Penguin. É assim que fala, será? Penguin. Vou perguntar isso muitas vezes aqui durante a gravação, mas... Enfim, é uma edição capa dura. E eu paguei muito barato, acho que eu paguei R$15 nesse livro. Acreditem se quiser. Eu tenho um ponto, assim. A letra, não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas ela é bem grandinha, assim, comparativamente a outros livros que, pelo menos, eu tenho. E é aquela página mais áspera, sabe? É uma página mais áspera, ela não é aquela página lisinha que desliza bem, que escreve bem. Então, se você é uma pessoa que tem um pouco de aflição com essas páginas de um pouco menos de qualidade, talvez você não vai gostar tanto dessa edição. Uma coisa que eu gostei, tem fitinhas. E tem um bom texto sobre a vida do Chester, o background, assim, que esse livro foi escrito. Então tem algumas coisas muito interessantes. Um outro ponto que eu tenho para fazer em relação a essa edição é que eu acho que é um livro que pede mais notas de rodapé. Então, apesar de ter uma coisa ou outra, situar um autor ou um nome de uma pessoa, uma época, para minha capacidade intelectual, eu ainda considero que foram poucas as notas de rodapés que foram feitas. Então, enfim. Gente, eu posso afirmar, assim, agora partindo um pouco mais para essa leitura, né, para esse livro, que inclusive foi escrito em 1925, né? É considerado uma das obras-primas de Chesterton. E, inclusive, foi o livro que deu um pontapé, digamos assim, na conversão do C.S. Lewis. Então, se você é uma pessoa que valoriza muito o legado deixado pelo Lewis, né, admira muito a maneira como ele falou sobre a fé cristã, né, enfim, como ele ilustrou a fé cristã em muitas obras escritas por ele, eu tenho certeza que você não pode deixar de correr atrás da fonte, né, que incentivou ali, talvez, a conversão do Lewis, que é Chesterton. Então, se você não conhece, corra para conhecer Chesterton. E a grande questão é, eu não começaria por este livro, em primeiro lugar. Se você ainda não conhece nada sobre Chesterton, tô com um pouco de dificuldade de dicção. Se você não conhece nada sobre Chesterton, eu aconselho que você comece pelos ensaios que ele escreveu. Tem um livro muito bom que provavelmente eu vou fazer resenha dele em algum momento, que chama Superstição do Divórcio. É um livro com uma coletânea de ensaios, né, tem vários ensaios sobre família, sobre casamento, sobre educação, sobre mulher, enfim. É bom pra você entender como a mente do Chesterton funciona, como ele pensa, como ele escreve. E depois eu iria pulando, né? Chesterton escreveu muita ficção também, então se você for pras crônicas que ele escreveu ali a respeito do Padre Brown, que é tipo um Sherlock Holmes, assim, só pra vocês entenderem. Depois eu iria pra Ortodoxia, que inclusive tem vídeo aqui no canal, aqui a Lívia ou a Bia vou deixar pra vocês linkado. Ortodoxia foi um livro que transformou a minha maneira de pensar, de verdade, me deu muito mais profundidade, me transformou a minha visão sobre o cristianismo, abriu a minha visão de uma maneira fantástica, assim. E é um livro bem menor do que esse aqui. E eu sinto que as ideias em Ortodoxia, elas são um pouco mais curtas do que nesse livro aqui. Então eu aconselho a você ir
por esses outros livros primeiro, né? Inclusive, tava comentando aqui com a nossa voz da consciência que em ortodoxia, li ortodoxia antes, né? E lendo O Homem Eterno agora, eu percebi que existem alguns argumentos de Chesterton que se repetem, né? Que me parecem que foram responsáveis por fundamentar mesmo aquilo que o Chesterton entende em relação ao cristianismo e que se repetem, se desdobram, às vezes numa roupagem um pouco diferente, mas que estão aqui entranhadas. Agora eu fiquei confusa. Então, tipo, muito dentro aqui de tudo aquilo que ele escreveu. Mas enfim, vamos lá. Eu acho que eu tinha feito até um parênteses aqui pra falar essas coisas e eu acabei me perdendo no parênteses. Mas enfim, só pra situar vocês, esse livro, O Homem Eterno, ele é dividido em duas partes. Então a primeira chama Sobre a Criatura, chamada Homem, e a parte 2 é Sobre o Homem, chamado Cristo. Então, talvez se você vier para essa leitura um pouco seco, você não vai nem entender por que ele separou em duas partes, né? Então, primeiro para falar sobre o homem, depois falar sobre Jesus Cristo. Esse livro foi escrito em resposta a um livro escrito por H.C. ABC. Meu Deus, gente, eu tô muito distraída, corta. H.G. Wells, ou se você preferir, o H.G. Wells, né? Ele escreveu The Outline of History, que é mais conhecido como Uma Breve História do Mundo. Uma Breve História do Mundo, né? E o Wells, nesse livro, ele basicamente vai contar, né? De acordo com a perspectiva dele, uma perspectiva cética, claramente, sobre a evolução do homem e da religião. Então, quando Chesterton, né, decidiu escrever O Homem Eterno para refutar toda essa tese, né, para discordar, para mostrar os argumentos pelos quais ele discordava dessa tese do Wells, ele, enfim, decidiu separar esses livros de maneira que ficasse um pouco mais parecido. Então, na primeira parte, ele basicamente vai refutar o evolucionismo, né? Sobre como não faz sentido a gente olhar para o homem como um mero animal. Né? Tem uma das frases do Chesterton que eu acho que ilustra muito bem essa primeira parte, que é: quanto mais a gente olha para o homem como um animal de perto, mais a gente percebe que ele tem tudo para não ser um animal, né? Que a última coisa com a qual ele parece é um animal. E ele usa muitos argumentos para falar sobre isso, né? Eu digo que o Chesterton, para mim, ele é um dos autores mais brilhantes que eu já estive em contato, justamente porque ele consegue argumentar usando exemplos muito simples, que são muitas vezes baseados numa observação da realidade, né, nos fatos, no senso comum, e colocar uma nova perspectiva em todas essas coisas, de modo que um argumento que parece ser muito simples, na verdade, acaba ficando extremamente sofisticado, né? Então, para falar sobre essa questão do homem, né, ele fala sobre como o período lento em que dizem que a evolução do homem se deu, não justifica o fato de uma coisa ter se transformado em outra, né? Então ele fala que, tipo assim, não é porque, se você falar, por exemplo, isso não foi Chesterton que escreveu, só pra exemplificar, né? Que uma barata se transformou num elefante. Se você falar que essa transformação aconteceu em 2000 anos, ou se ela aconteceu em 2 dias, a bizarrice meio que vai ser a mesma, porque o fato é que uma coisa se transformou em outra completamente diferente. Então, esse é um dos argumentos do Chesterton. O Chesterton fala muito sobre como nós não temos provas materiais, né, suficientes para comprovar que essa evolução de fato aconteceu. Então ele usa muito a questão da arte do homem das cavernas, né, sobre como não faz sentido a gente pensar no homem das cavernas como um homem animalesco, com um porrete na mão que ia correndo atrás da mulher para bater na mulher, puxava o cabelo dela, né, só porque ele escreveu, desenhou, fez algumas pinturas na parede de uma caverna, né. É como se a gente chegasse, é como se eu e a Lívia, mais uma vez, tô tentando trazer aqui mais pro público. É como se eu e a Lívia, a gente pegasse uma parede aqui do fundo, a gente rabiscasse uma coisa, tipo assim, GL, são as nossas iniciais. A gente escreveu por causa disso, porque são as nossas iniciais. E alguém chegar aqui no quarto da Lívia 3.000 anos depois, 2.000 anos depois, e encontrar esse G e esse L e falar, gente,
Meu Deus, mas eu tenho certeza que esse G e esse L, eles significavam uma entidade religiosa para quem elas faziam sacrifícios de crianças, né? E é engraçado porque o Chesterton, ele realmente usa esses argumentos de uma maneira cômica, exatamente como eu tô contando pra vocês, né? Então ele pega isso e ele fala, gente, mas vocês estão percebendo como esse argumento é bizarro? E a hora que você olha ele escrevendo, você fala, gente, não é que é bizarro mesmo? Então ele usa esses argumentos muito divertidos. Gente, Chesterton é um autor muito bem-humorado, né? Enfim, eu amo esse cara, sou fã dele. E aí ele começa a usar esses argumentos e tal, e depois ele usa o caso da Babilônia e do Egito para falar sobre como os últimos materiais, os últimos registros que nós temos de fato não nos apontam para uma civilização tão primitiva como a gente fala sobre os homens das cavernas, né? Bom, e pra ilustrar aqui, pra Chesterton falar com vocês, tentar resumir o que eu tô querendo falar pra vocês até aqui. Nossos registros mais antigos só remontam a uma época em que a humanidade era humana há muito tempo, e era até mesmo civilizada há muito tempo. Então, que era o caso da Babilônia e do Egito, que eu tava comentando com vocês. Continuando, não sabemos o que realmente aconteceu no mundo antes desses registros, mas o pouco que sabemos não nos deixaria espantados se verificássemos ser muito parecido com o que acontece no mundo agora. Ele tá falando exatamente sobre como a gente não pode afirmar, né, coisas sobre a história, já que nós não temos evidências o suficiente para isso, né? E ele diz, os primeiros capítulos do romance foram arrancados do livro e nós nunca os leremos. Então tudo passa de uma imensa dedução, né? Como se o evolucionismo também fosse uma questão de fé. Assim como crer que o mundo foi criado por uma entidade superior, no caso dos cristãos, foi criado por Deus, né? Em ambos os casos, segundo Chesterton, é uma questão de fé. Enfim, última frase aqui para fechar essa parte. A barbárie e a civilização não foram estados sucessivos no progresso do mundo, eram condições que existiam lado a lado. Então, que muitas vezes o evolucionismo ele fala como se a gente estivesse num processo gradativo de melhora, né, de sermos pessoas e uma humanidade mais civilizada, digamos assim. Mas o que ele comentou é que a barbárie e uma organização, né, um caráter mais civilizado, existiam lado a lado, né? Então, enquanto existiam culturas que eram mais violentas, né, que tinham a sua linguagem menos desenvolvida, simultaneamente, né, de uma maneira contemporânea, também existiam civilizações, enfim, mais harmônicas, melhores organizadas, com a sua linguagem mais desenvolvida, enfim. E desse ponto, o Chesterton ele vai pegando engate ali para a maneira como os homens começaram a desenvolver o seu pensamento mitológico, né, sobre a maneira como os homens foram caminhando, sobre como a evolução da humanidade também caminha com a evolução da religião, do pensamento religioso. Enfim, essa primeira parte, eu confesso que é uma parte realmente bem complicada e que eu vou parar por aqui nessa primeira parte do livro, né, justamente porque eu acho que eu não tenho capacidade intelectual para tentar explicar com detalhes, assim, com precisão, tudo aquilo que o Chesterton falou nessa primeira parte, né? O ponto central são todas essas coisas que eu já falei, mas aqui, né, no decorrer dos capítulos, o Chesterton ele vai colocando muitas questões antropológicas, né? Muita filosofia, muitos exemplos, então essa primeira parte especificamente é muito densa. Exige que você tenha uma bagagem de conhecimentos prévios muito necessária para que haja uma compreensão total do que o Chesterton escreveu. Então, mais uma vez, provavelmente é um livro que você não vai conseguir ler uma vez só, né? Que você vai ler uma vez, você vai entender o quê? 20%. Aí você vai ler uma segunda, né? Uma terceira, uma quarta vez. Talvez você vá conseguir se aproximar um pouco mais daquilo que Chesterton, então, ele quis dizer na sua obra-prima, né? Chamada Homem Eterno. Nós passamos para a nossa segunda parte, né? O homem chamado Cristo, né? Então é muito interessante esse contraponto que ele faz sobre o homem não ser qualquer animal e do outro lado sobre Cristo não ser qualquer homem, né? Cristo, ele era o homem eterno, né? Cristo, ele era um homem, mas enfim, se a gente olhasse bem de perto, Cristo era Deus, né? Veio como Deus. Enfim, ele começa com um exemplo muito interessante, que é o fato de o primeiro homem ter sido primeiro referido a um animal, né? Que na verdade a gente estava vendo que não é animal, um animal dentro de uma caverna, e sobre o fato de que de algum
alguma maneira, Cristo também foi primeiro reconhecido dentro de uma caverna, né, digamos assim, dentro de um estábulo, no meio de animais, numa condição em que as pessoas não estavam esperando. Então, essa primeira analogia de Chesterton é realmente fantástica. Os capítulos que se seguem aqui nessa segunda parte são bem interessantes, né? Deus na caverna, os enigmas do evangelho, a história mais estranha do mundo, o testemunho dos hereges, enfim, tem mais 2, fugindo do paganismo e as 5 mortes da fé. Eu vou tentar resumir porque eu acho que esse vídeo já tá ficando um pouquinho grande, mas em todo tempo, Chesterton, ele diz pra gente sobre como o paganismo, sobre como as outras religiões, né, principalmente as religiões politeístas, na tentativa de destruir o evangelho, né, de destruir a cristandade, a igreja, sempre, de alguma maneira, contribuíram para que a igreja avançasse, contribuíram para que fosse testificado que a igreja não era uma simples evolução histórica, né? Então, para embasar um pouco sobre como ele tenta explicar que a igreja é uma organização que transcende qualquer lógica de evolução, que transcende qualquer tentativa racional de explicação. Ele diz que a igreja contém o que o mundo não contém. A vida em si não proporciona o que a igreja nos proporciona para todos os lados da vida. Então que a igreja pode conter o mundo, mas o mundo não pode conter a igreja. Então essa ideia de que realmente essa organização, o cristianismo, ele extrapola quaisquer limites que possam ser estabelecidos pela mente humana. Depois ele começa a falar também um pouco mais sobre a figura de Jesus, e eu confesso que esse capítulo em que ele fala um pouco mais sobre Jesus, os enigmas do evangelho, ali, que é o capítulo 2, e o capítulo 3, que fala a história mais estranha do mundo. Esses 2 capítulos são os meus preferidos do livro, porque eles falam muito sobre a pessoa de Jesus, né? Chesterton, ele basicamente tenta explicar por que não faz sentido nós compararmos Jesus com qualquer outro profeta de qualquer outra religião, né? Então, se a gente for pegar Buda, se a gente for pegar Maomé, se a gente for pegar Confúcio, mesmo se a gente for pegar alguns filósofos, né? Platão, Aristóteles, e ele usa uma infinidade de argumentos aqui que, mais uma vez, eu não vou me atrever a entrar com profundidade neles, mas que realmente fazem muito sentido. Então, existe uma premissa básica que é mais ou menos assim: ou Jesus era um fanático, ele era um doido de pedra, porque ele falava que ele era o salvador do mundo, né? Ele falava que ele era a pessoa, né? Ou ele era um doido, ou ele realmente era o que ele dizia ser. E os registros que nós temos de historiadores sérios, que não necessariamente são cristãos, não nos afirmam que Jesus ele era uma pessoa doida, né? Ele era um louco, um lunático. Então esse é um dos argumentos que ele usa, e eu acho que esse argumento ele aparece lá em Ortodoxia, se eu não me engano. E, enfim, eu quero ler um trecho que fala um pouco sobre Jesus, e com isso eu quero já ir caminhando para o fim. Ou ele era lunático, ou ele estava falando a verdade, é isso? É. Não sei se Deus fala muito isso. É? Muito. Aí. Muito. Gente, descobrimos. Cecília foi descoberta nesse vídeo. Inclusive tem aquela parte de Nárnia que o professor fala pros irmãos. Tipo assim, eles estão lá, professor, mas aqui é minha irmã, ela tá falando que tem uma floresta mágica, não sei o quê. Tipo assim, não faz sentido. Então. Uhum. Aí ele fala assim, bom, se ela não tá louca, nem mentindo, então logicamente ela pode estar falando a verdade. E uma das coisas que ele fala é que, tipo assim, nem Platão se considerava, ele não afirmava ser a pessoa mais importante do mundo, ele não afirmava ser um profeta, né? Então, nem as maiores pessoas tiveram a audácia de falar as coisas que Jesus falava, né? Um dos argumentos dele também é que quanto maior a pessoa né? Em todos os termos dessa palavra, menos chance ela tem de cometer uma atrocidade dessas, de se achar maior do que ela é, né? Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Sim. E isso faz muito sentido em relação à figura de Jesus, né? Então, enfim, ele tem um trecho que ele fala assim: se Cristo era simplesmente um personagem humano, ele realmente era um personagem humano altamente complexo e extraordinário, pois ele combinou exatamente as duas coisas que estão nos 2 extremos da variação humana. Ele era exatamente o homem, com uma ilusão nunca é, ele era sábio, ele era um bom juiz.
O que ele falava sempre era algo inesperado, mas sempre foi inesperadamente magnânimo e muitas vezes inesperadamente moderado. Tem a qualidade que une a sanidade e a sutileza. Não tem a simplicidade de um louco, não tem a simplicidade de um fanático. Mas ele diz: a divindade é grande o suficiente para ser divina, grande o suficiente para chamar-se de divina. Mas à medida que a humanidade cresce, ela cresce cada vez menos propensa a fazer-se divina. Olha isso. Mas Cristo é em outro sentido onisciente se ele não somente souber disso, mas porque ele sabe que sabe. Tipo assim, mano, que coisa magnífica, assim. Enfim, tem realmente muita riqueza ali, principalmente nessa segunda parte do livro, que é uma parte, digamos que mais compreensível. E li alguns trechos, assim, que realmente mexeram muito comigo, né? Realmente a maneira como ele fala da pessoa de Jesus encarnada, né? Misturada com a divindade de Jesus, que estava junto com a sua humanidade, foi algo que realmente mexeu muito comigo durante a leitura. Então, se você se você é cristão, tá em busca de uma revelação da pessoa de Jesus, eu sugiro fortemente que você leia isso. Ou se você é uma pessoa que não é cristã e que tem, às vezes, dúvidas sobre como o Jesus histórico, ele caminhou aqui na Terra, né? Sobre como os cristãos, eles entendem a maneira como a divindade se uniu à humanidade na figura de Jesus, eu também sugiro que você leia esse livro, né? Então, realmente não é um livro só para pessoas cristãs, né? E também não é um livro só para pessoas não cristãs. Então, eu acredito que esse é um livro para todo mundo que tem vontade de se aprofundar de alguma maneira na questão relativa à evolução do homem, na questão relativa à evolução da religião, né? Em especial aqui na evolução do cristianismo. Então, eu não sei se esse livro vai estar na sua cabeceira, né? Mas eu confesso que na minha cabeceira eu acho que ele vai ter que estar por algum tempo até que eu consiga entender tudo aquilo que foi escrito nessas páginas, né? Se você teve alguma sacada em relação à leitura desse livro, se você já leu esse livro, né? Porque eu encontrei poucas pessoas que já leram, me chama, manda uma mensagem lá pelo Cabeceira pra gente conversar, discutir sobre esse livro. Eu espero que de alguma maneira essa resenha tenha surgido para que você entenda pelo menos um pouquinho mais sobre essa obra fantástica de Chesterton. E, enfim, deixa os seus comentários aqui, se você já leu, se você nunca leu, se eu te desencorajei na leitura. Curte, manda pros seus amigos e, você não conhece Chesterton? Decepção. Até a próxima!